os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando de Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, está no playoff da Sul-Americana, mas está sem treinador. Boa noite, Maurício Costa. Boa noite, André Marques. Vou repetir aqui o que o Botafogo escreveu para você, ouvinte, que ainda não sabe. Luiz Castro não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira pelo técnico sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior. Não falou nenhum nome. O que encerra a atuação do comando técnico. Além dele, toda a equipe. Os auxiliares Vitor Severino, João Brandão, preparador físico Roberto de Oliveira, preparador de goleiros Daniel Correia e o analista de desempenho Nuno Batista. O que isto quer dizer? Que hoje o Botafogo não tem comando profissional no futebol. É lógico que vai ter um auxiliar, tem o auxiliar definitivo, sempre empregado do clube, tem técnico do Sub-20. E aí o Botafogo, pelo menos para a partida contra o Vasco, vai ter um técnico provavelmente interino. A gente tinha separado, inclusive, uma sonora do Luiz Castro, né, dele falando, né, dele discutindo, na verdade, com o repórter Cícero Melo, da ESPN, sobre essa decisão dele de sair, né? Mas e aí, já efetivado, já discutimos bastante sobre essa decisão do Luiz Castro. O Jorge Brum, nosso operador, se pudesse separar a segunda sonora. Rei morto, reposto. Vamos só ouvir o Tiquinho Soares, que é o líder da equipe, talvez não o capitão, mas o líder artilheiro da equipe, né, o principal jogador da equipe, falando sobre então a possível saída do Jorge Jesus, do técnico Luiz Castro. A gente não fala muito, mas creio que logo vamos ter um desfecho disso, até porque também é chato para nós também, jogadores. Fica aquele vai embora, não vai. Ele vai decidir aí, e se ele ficar, como eu falei, vai nos ajudar bastante, continuar nos ajudando, e se for embora, que Deus abençoe, que é um cara fora do normal. Eu creio assim, cara, a gente cria uma identidade com ele, entendeu? É um cara, como eu falei, fora do normal, gente boa demais, mas eu acho que a gente tem um grupo muito forte, cara. Temos um grupo muito forte. Como eu falei, os jogadores estão todo mundo unido e espero que se resolva logo essa situação também. O que o Tiquinho Soares quis dizer foi o seguinte, também uma entrevista que ele deu na beira do campo para o repórter Cícero Melo da ESPN também, essa sonora, que o Luiz Castro vai, tudo de bom para ele, mas o Botafogo sair. Mas o Botafogo continua, que o Botafogo é muito maior do que o Luiz Castro. Né? Então esse é o recado do Tiquinho Soares. Não quis dar uma alfinetada no Luiz Castro, mas ele quis mostrar o quanto o Botafogo é grande. Tanto que, hoje, pela manhã, o jornalista André Lofredo, do Sport TV, deu uma notícia de que um dos preferidos, vamos dizer assim, pela torcida, pela diretoria, seria o Rogério Ceni, mas os jogadores não querem o Rogério Ceni e ventilaram a possibilidade de o próximo treinador ser o Joel Carli. O Joel Carli, que se despediu ontem dos gramados. Desculpa, não dá. Acho que não dá. O Botafogo é líder do campeonato, vai fazer invenção agora? Mas que tem seria como não. Uma vontade dos jogadores que o Joel Carli continuasse esse trabalho. Eles são amigos. Não sei nem se ele pode também, não sei se ele tem licença. Mas aí não assina, se for o caso. Mas não é o caso, não é o caso. Como o Joel Carli, dificilmente, Botafogo na era da profissionalização, John Textor, dificilmente o Joel Carli pode ser uma opção, pode virar um auxiliar, que nem o Marcão foi por muito tempo. Ele vai pra base. No Fluminense, como o Valdir, foi no Vasco, pode ser gestor. Quais são os nomes do momento? E aí, torcedor alvinegro, ou você que não quer secador, né? Você que é vascaíno, não gosta do Botafogo, acho difícil. Não tem. Difícil, porque geralmente todo vascaíno gosta do Botafogo. Só conheço um que implica com o Botafogo. Só um. Um lá da Gávea. Um lá da Gávea. O nosso Valdir que tá aqui. O tricolor, principalmente, há uma rivalidade muito grande entre botafoguense e tricolores e flamenguistas mais antigos, né, da época das goleadas do Botafogo, também tem uma certa rivalidade. É o seguinte, não pense vocês que as primeiras opções do Botafogo são as opções que vocês se lembravam da época do Botafogo Associativo. Eduardo Barroca, Jair Ventura, o Botafogo hoje pensa mais alto. O que eu quero dizer com isso?
os 3 nomes, né? E isso foi até uma informação que o Valdir passou para mim, né? E Valdir que tá aqui do nosso lado. Valdir Luiz, ele conhece tudo de Botafogo. Os 3 nomes principais que a diretoria do Botafogo trabalha hoje são Bruno Lage, português. Depois, atenção você, rubro-negro, chama o mister. Jorge Jesus seria a segunda opção. E a terceira opção, ninguém menos que o Tite, que estava esperando uma proposta da Europa que não veio. O Tite mora no Rio de Janeiro, é bom que se diga, tem casa aqui. Pra você ter uma ideia, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 2 derrotas apenas. Ganhou do Palmeiras, eu ia falar no Parque Antártida, ganhou do Palmeiras lá no Allianz Arena. É o mesmo terreno. Mesmo terreno, coisa que o Palmeiras não perdia há 2 anos lá, né? Então, o Botafogo joga alto, o Botafogo fez uma contraproposta alta pro Luiz Castro, ouso dizer, maior do que o Jorge Jesus ganhava aqui no Flamengo. Maior do que o Jorge Jesus ganhava no Flamengo. Então, não se espante você, torcedor rubro-negro, se o Jorge Jesus, vir aqui e bater na porta de General Severiano. Ou então o Bruno Lage, que é um técnico top. Top. E se a gente lembrar, o Luiz Castro está pagando a multa, que é cerca de 10 milhões de reais. Que não é ele que vai pagar, né? Sim, o Al-Nassr paga, mas o dinheiro vem para o Botafogo que pode ser investido no técnico. Exato, no próximo técnico. 10 milhões de reais, você bota aí pelo menos 800 mil por mês. Só do que o Botafogo vai receber, mais o investimento que o Botafogo daria para o Luiz Castro, que sobra para o próximo técnico. Então, o Botafogo pensa alto, geralmente sonha alto, o Botafogo não sonha, o Botafogo pensa alto, porque hoje tem condições de pensar alto. Valdir Luiz está com a gente aqui no Mundo da Bola. Valdir que, inclusive, passou essas informações para o Maurício sobre técnico. E aí, Valdir, qual é o teu feeling, Valdir? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Amigos ligados no programa Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ontem, só para o ouvinte entender, eu estava de folga e assisti o jogo no camarote da Presidência e conversei com uma pessoa importante da SAF. Essa pessoa da SAF me falou que o Bruno Lage está sendo conversado desde terça-feira. Desde quando se soube, né? Desde terça-feira que vem conversando com o John. E é bom lembrar que o Luiz Castro e o Bruno Lage se conhecem. São amigos. São amigos. Então, nada impede do Luiz Castro já ter feito um contato com o Bruno Lage assim que decidiu a saída. O problema é que a família do Bruno Lage não quer vir para o Brasil. Ele recusou há pouco uma proposta do Atlético Mineiro. Essa pessoa da SAF do Botafogo me passou essa informação ontem no intervalo, que a gente sabia que ele saía ontem, já sabia, todo mundo sabia. Quando eu cheguei no chat, já sabia que ele estava fora. O Botafogo só toma nota oficial, só, como diria meu pai, para inglês ver. Entendeu? Passou para. Então, o Bruno Lage é o primeiro nome. Trabalhou com alguns jogadores do Botafogo desse atual elenco. Trabalhou com o Marçal, com o Tiquinho, com o Gabriel Pires. Então, é um nome que agrada, é o primeiro nome. Aí vem o Jorge Jesus, como disse bem o Maurício, e se os portugueses não acertarem, aí tem uma opção brasileira, que seria o Tite, que já foi sondado, não ele, mas foi sondado o seu procurador. Eu acredito piamente que até segunda-feira o Botafogo possa ter um treinador para que comece a trabalhar na terça, que no outro domingo o Botafogo joga com o Grêmio. No domingo com o Vasco, a tendência é o Lúcio Flávio e seus Blue Caps, pessoal do time B, porque o Botafogo cometeu o mesmo erro que o Flamengo cometeu quando contratou o Jorge Jesus e o Vitor Pereira, mandou todo mundo embora, não tem comissão técnica permanente. O Botafogo ainda foi salvo por esse time B, senão tinha que botar todo mundo da base para dirigir o time do jogo contra o Vasco. Ó, e quem tá perguntando, André, quem é o Bruno Lage? A gente não conhece o Bruno Lage, ele tem 47 anos, é de Setúbal, Portugal. Começou a carreira no Vitória de Setúbal, passou pelo Fazendense como assistente, outras equipes amadoras também como assistente, até preparador físico. Na base do Benfica, depois ele foi para o Shabab Al-Ahly, dirigir a equipe de juniores. Passou como assistente do Sheffield Wednesday, que é da segunda divisão da Inglaterra. Swansea City, que é também da segunda divisão, como assistente. Aí foi para o Benfica B em 2018. E a carreira decola em 2019, quando ele assume o Benfica. Fica uma temporada 2019 e 2020. Aí ele chega em 2021 para o Wolverhampton para treinar a Premier League. O Wolverhampton, para quem não sabe, é um time recheado de portugueses, né? Então ele acaba sendo um treinador de Premier League, tem esse status. E a Liga Inglesa é a melhor do mundo. E o Botafogo tem um time que...
80% do time veio da Europa, né? Então, ele é um vasto conhecedor do elenco do Botafogo. Então, essa preocupação, eu acredito que até segunda-feira, André, ou quem sabe até antes, nós... De repente o cara chega até para assistir o jogo. Quem sabe? Tudo pode acontecer. É bom lembrar... Segundo informação, Maurício, perdão, está muito bem encaminhada a negociação. E é bom lembrar que o Jorge Jesus também é amigo do Luiz Castro. O Jorge Jesus veio ao Rio de Janeiro, ele jantou com o Luiz Castro, ele foi ao estádio Newton Santos, ele elogiou o Botafogo. 1-1. Isso, elogiou a torcida do Botafogo. Ele subiu no elevador junto comigo, foi pro camarote no Newton Santos. 1-1. Leva mal não, o Bruno Lage tem um belo currículo, mas se eu sou o Botafogo, eu invisto no Jorge Jesus. Eu iria por uma série de motivos, uma série de questões. A gente pode ser mas claro. Isso, um amigo meu que você conhece bem, o Machado, que o Malabá fez uma pressão, tem que ser ele, porque tem que ser o Jorge Jesus. Com muitas suscetibilidades. Exato. A Moreta e não é só isso. É assim, é pra mostrar, realmente, olha só. Grandeza. Flamengo, tá vendo esse Jorge Jesus que vocês tentaram aí e não conseguiram? A gente trouxe. A gente trouxe. E o Botafogo, se conseguisse, seria maravilhoso. Autoestima da torcida, dos jogadores, do clube em si. E ele tá parado. Ele não acertou em lugar nenhum, porque ele tava numa esperança de ser o técnico da seleção brasileira. Que não vai ser. E na Arábia Saudita ele não quis, pelo que eu soube. Ele tá chutando lá. Tem, se bobear, pode ser o Jorge Jesus. Não duvido, não cravo, mas também não duvido. Vamos ver. E o Vasco domingo tem também contra o Botafogo um técnico interino, que é o William Batista, que é o técnico do Sub-20. Aliás, o William Batista tem mais títulos na base do Vasco do que derrotas. Então, assim, tem um currículo muito bacana e no profissional estreou vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. O Vasco que terá as voltas do Capasso e do Pedro Raul. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas estão recuperados. Pedro Raul é perigoso. Estão recuperados. E está buscando reforços aí no mercado de transferências. Está muito perto de anunciar o Léo Cittadini, jogador importante no Atlético Paranaense nas últimas temporadas. Nessa perdeu um pouquinho de espaço, mas normalmente entrava no segundo tempo das partidas com o Paulo Turra. Está trazendo o Bruno Praxedes também, que é um jogador que surgiu no Inter, foi titular com o Abel Braga em 2020, na campanha do vice-campeonato. O Praxedes era titular, foi comprado pelo Bragantino por 36 milhões de reais e não conseguiu se firmar, não jogou bem no Bragantino, a verdade é essa. Mas é um jogador só de 21 anos. Então chegaria por empréstimo com direitos econômicos já estabelecidos para que o Vasco pudesse comprar no final do ano em caso de gostar. São nomes que chegam para agregar, né, Valdir? Eu acho que o Vasco está correto. Tem que trazer o nome do Serginho, a gente não pode criticar. Sem ver. Claro, muita gente quando o Botafogo contratou o Tiquinho, ninguém falava, não criticou, Tiquinho. Serginho, eu sou da mesma linha, eu não critico o jogador sem vê-lo jogar. O Cittadini eu conheço bom. Bem. O Praxedes também. Eu acho bom jogador. Eu acho que o Vasco está se armando. Tomara que o Vasco consiga, nessa janela, fazer boas contratações para que o time possa decolar, que é muito importante que o Vasco decole nesse Campeonato Brasileiro. Sobre o nosso querido Gary Medel, ele colocou no Instagram dele, agora, nos stories, agora Pitbull. Uma foto dele desejando feliz aniversário para Fred Guarim. Eles jogaram juntos na Inter de Milão. Então deve ter trocado uma ideia, o Guarim já passou tudo pra ele. Pra quem não se lembra, tem até tatuagem do Vasco. É uma pena que estava com problemas pessoais e acabou indo embora, né? Porque jogou bem. Então eles devem ter entrado em contato, Gary Medel com o Fred Guarim. Rapaz. E tem também o Guanca também, do Al-Shabaab, que o Vasco pode trazer por empréstimo, argentino de 30 anos. Eu não conheço. Nem eu. Mas assisti uns lances e gostei. Ontem eu perguntei a uma pessoa do Botafogo sobre o Rogério Ceni, uma pessoa da SAF, essa pessoa falou para mim, o Rogério Ceni não tá na nossa relação, ainda brincou comigo, seus companheiros de imprensa que estão forçando. Todo mundo, o Rogério Ceni hoje já foi citado no Botafogo, no Vasco e no Atlético Paranaense, meu caro André Marcos, 3 clubes, não que os clubes tenham interesse, mas o lobby deles já colocou ele em 3 clubes num dia só, hein? Pois é. Bom, e domingo é um dia especial, aliás, sábado, né? Amanhã já é um dia especial aqui na TV Brasil, emissora da EBC. Começa a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã a bola rola às 3 da tarde para Tunaluso do Pará e o Maitá do Acre, em parceria com a TV Cultura do Pará. E no domingo é a vez de Brasil de Pelotas e Caxias, também às 3 da tarde. Eu terei o prazer de comandar essa transmissão com o Rodrigo Campos nos comentários. O Chavante,
que é o Brasil de Pelotas, é o 6º colocado do grupo 8 com 11 pontos, 3 a menos que o Camboriú, que fecha o G4. O técnico do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann, destaca a expectativa que tem no seu time. Nosso time está jogando mais do que no Gauchão. O problema nosso é que nós estamos chegando num nível bom, mas já percorreu uma grande parte do campeonato. E a pontuação, no Campeonato Gaúcho nós jogávamos partidas razoáveis e tínhamos resultado. Na largada, principalmente no primeiro turno, nós não fizemos uma boa pontuação. Então agora você está com um time melhor, mas você joga pressionado. Não sei se nós vamos classificar, está muito difícil. Mas se o campeonato começasse agora e tivesse 14 rodadas, eu garanto que nós classificamos. Deu para entender? Deu para entender, Rogério Zimmermann. Já o Caxias é o 2º colocado do grupo 8, com 17 pontos, 4 a menos que o líder Hercílio Luz. Se vencer, o Caxias fica bem próximo da classificação. O técnico Gerson Guzmão, que faz a sua 2ª partida no comando do time, fala sobre o jogo. É um jogo extremamente difícil, né? Historicamente, as dificuldades dentro do Bento Freitas sempre são grandes. Então a gente tem essa consciência também e nos preparamos já para isso, né? Não podemos, uma equipe como o Caxias, que está brigando pelas primeiras posições, a gente não pode chegar lá e ser surpreendido, né? O adversário pode até nos surpreender numa variação tática, né? Numa situação pontual do jogo, mas não em toda a atmosfera que a gente já sabe que vai ser um jogo, né, de muito contato físico. O Brasil tem essa característica, é um jogo de pressão em algum momento que a gente vai ter que saber sair dela e suportar. Mas a gente conseguiu passar para os atletas, né, essa ideia, a grande maioria também é conhecedor do que nós vamos enfrentar lá. E a questão da tabela, eu acho que nós temos que pensar no Caxias, né, de buscar o resultado positivo, de nos aproximarmos, né, de uma classificação, independente da distância que nós vamos ampliar ou não em relação ao Brasil. Tá aí, portanto, o Gerson Guzmão. Série D de volta à TV Brasil, hein, Valdir? Maravilha, Série D na TV Brasil, grande clássico do interior do Rio Grande do Sul, né? E um jogo importante também, o de amanhã, entre o Maitá e o Tunaluz, expectativa de 2 excelentes jogos que você acompanha aqui no canal da TV Brasil. Exatamente. 6h58, como última informação, amanhã também tem futebol aqui na Rádio Nacional. Tem Flamengo e Fortaleza, bola rolando no Maracanã, com a transmissão do Felipe Rangel, os comentários do Valdir Luiz e o timaço nacional amanhã, Flamengo e Fortaleza, Valdir. Não dá pra cravar um favoritismo pro Flamengo, não. Fortaleza é uma boa equipe, vem fazendo boas partidas, preservou seu time titular na terça-feira, time titular, evidentemente, botou um time reserva e vem com tudo pra cima do Flamengo, tá com 20 pontos na tabela, tá na frente do Fluminense, hein? É isso. Valdir, um abraço e boa noite, amigo. Boa noite, um grande abraço pra você, André, e uma bela transmissão no próximo domingo para a TV Brasil. Segunda-feira tamo juntos. Valeu, um abraço, hein, Maurício? Abraço, 15 anos do Engenhão, hein, do estádio Newton Santos. 30 de junho de 2007, 2-1, Alex Dias fez o gol do Fluminense no primeiro jogo e o Dodô fez os dois. Eu tava lá. E hoje 21 anos do Penta. Valeu, gente, bom fim de semana, um abraço. Tchau.